eu acho que falta mesmo. A gente tem a nossa rede social, como se a gente já falou isso, né? Ela é formatada para atender os meus gostos, né? Então, se eu consumo material, já falei isso diversas vezes, né? Mas se eu gosto de ver vídeo de cavalo, né? O meu Instagram só vai aparecer vídeo de cavalo, né? Se eu curto, se eu comento alguma coisa nesse sentido, se eu gosto de ver sobre mecânica, né? Só vai aparecer vídeos de mecânica no meu Instagram, meu YouTube, meu Facebook. Se eu quero comprar alguma coisa, o meu Facebook vai me dar uma propaganda daquele produto, né? Simplesmente se eu comprar, depois de comprar vão aparecer diversos. Ou seja, a rede social, que é um ambiente que faz parte agora do meu cotidiano, né? Me atende nos meus gostos, né? O reflexo da sua vida, eu quero que alguém me dê um feedback sobre a minha vida. Abra a sua rede social, porque ela vai aparecer aquilo, né, que eu mais curto, que eu mais gosto. Então, quando a gente se propõe a falar um pouco de Deus, eventualmente aparecer no feed de uma pessoa. E se essa pessoa curtir outros vídeos meus, do nosso podcast, ou relacionados ao cristão, a Cristo, a Jesus Cristo, irão aparecer no timeline das pessoas. Então eu acho que falta isso, pessoas dispostas a falar sobre Jesus Cristo. Perfeito. Eu estou disposto, o podcast está disposto, a Lilian está disposta. Eu gostaria que você que está aí esteja também disposto a falar um pouco sobre Jesus Cristo. Coragem, né? Nós compartilhamos tanta banalidade às vezes e um vídeo legal, uma coisa interessante a gente não compartilha. Sim. E aí, por que eu estou falando isso? Mas isso aí tudo bem, vocês já suprem essa necessidade. Não, o podcast Voz de Deus supre, mas isso é 0,00001% do necessário. Eu gostaria que os nossos padres da nossa paróquia, os nossos fiéis, os nossos líderes fossem pessoas que, além de desempenharem liderança naquilo que fazem, também estivessem no ambiente de rede social. Então é uma proposta mesmo, para que você, né? Mas eu não sei mexer na rede social. Gente do céu, minha mãe não sabia mexer no celular há 2 meses atrás, há 3 meses atrás. Hoje ela compartilha a vida do Voz de Deus. Exatamente. Exatamente. Feliz, então, assim, o que eu estou querendo dizer é que, assim, falta. Inclusive, um abraço para a dona Cida. Um abraço, mãe. Falta o engajamento dos nossos líderes nesse processo também. Então, assim, Papa Francisco disse. Eu peguei uma notícia de 2013, ele tinha acabado de criar um tweet. Uma conta no Twitter, né? Ele tinha acabado de iniciar nessa rede. Hoje, outro exemplo de rede social de aplicativo que a gente poderia falar é Click to Pray, que é o aplicativo do Papa Francisco. É legal. Lá você pode, inclusive ele coloca todos os dias, né? Ele coloca a oração do dia, a oração do mês, né? Então se ele quer falar, o que ele quer falar esse mês? Com certeza, os últimos dias falavam inclusive sobre a questão da Ucrânia. Então assim, e aí o que ele falou? A internet, as redes sociais como uma das ferramentas mais adequadas para cumprir o mandato missionário de Jesus Cristo. Ide pelo mundo inteiro proclamar o evangelho a toda criatura. Perfeito. Então a rede social cumpre esse dever. E a evangelização acontece através de cada retweet, curtir ou compartilhar, e também através da forma como o usuário se apresenta nas redes. Então assim, se eu sou uma pessoa que subo num altar, subo numa plataforma, falo para as demais pessoas, prego às demais pessoas que Jesus Cristo é a minha vida, eu tenho que fazer isso no offline e no online. Não adianta eu falar uma coisa bonita à frente e curtir, por mais simples que seja isso, por mais banal que seja isso, um post que faça uma relação
a guerra, a morte, a sexo, a coisas ruins. Eu tenho que ser o mesmo, né? Ah, mas não faz mal curtir. Não faz. Faz. Porque quando eu curto alguma coisa que está errada, e aí eu estou falando para mim também, eu estou me policiando, mas quando eu curto alguma coisa que está errada, eu influencio alguém. Sim. Quando eu compartilho, exatamente, o alcance aumenta. Quando eu compartilho, eu entrego para outra pessoa alguma coisa ruim. Legal isso que você falou, me lembrou uma questão que aconteceu com as redes sociais do podcast. Antes, o que eu tinha costume de fazer? Eu achava interessante o conteúdo, às vezes compartilhava, republicava e tal, aquele conteúdo específico. Hoje, como eu não tinha rede social antes do Vale de Deus, e aí o que eu comecei a fazer? Tomar um pouco mais de cuidado e fazer o caminho inverso. Quer saber? Primeiro eu sigo aquela pessoa, vejo a postura, porque às vezes você gostou daquele texto, mas a pessoa só fala besteira fora aquele que você gostou, e daí você está avalizando. Você está olhando e falando assim, não, aquilo é legal. Principalmente pensando que nós somos uma pessoa jurídica. Nós somos na rede social do Vale de Deus, não é o Cris, não é o Marcos, não é a Lívia. Isso é importante até para a gente conversar aqui. Tudo que você for curtir, comentar, compartilhar, é como o Vale de Deus, e não como uma pessoa específica. Então eu tentei ter esse cuidado, e muitas pessoas que eu já tinha curtido vídeos, algumas coisas, depois eu vi e falei assim, não dá. Aí você deixa de seguir, daí você deixa de compartilhar os conteúdos, porque você percebe que, às vezes, o discurso bonito é só o pano de fundo para uma propaganda política. Sim. É só um pano de fundo para uma autopromoção. Olhem como eu sou bonito, como eu sou aquilo, eu também sou cristão, sabe? E tem que tomar cuidado com isso. Isso que você falou é muito importante. Mas é até legal da gente frisar, porque assim, nós somos passíveis de erro. E a gente erra na intenção de fazer o bem, a gente não erra na intenção de fazer o mal. Mas eu acho que ele tem muito a ver com aquilo que a gente falava da vergonha e da coragem, né? Eu posso cometer erros, e esses erros vão acontecer, com certeza, não tenha dúvida disso, que esses erros irão acontecer, mas eu tenho que ter a coragem, né, superar a vergonha pelo amor. Eu acho que assim, eu acredito que quando a gente tem uma boa intenção, erros podem surgir, mas acho que a boa intenção ela ainda prevalece. Então assim, pode acontecer coisas erradas, e eu acredito que vão acontecer? Podem sim. Peço desculpa já, de antemão, sim, mas analisa todo o contexto. Eu acho que assim, quando a gente pega, por exemplo, um exemplo que você comentou dos santos, né? Quando a gente estuda um pouquinho mais a vida de um santo, você fala, nossa, ele nem era tão santo assim. É porque a vida quando a gente pega a vida dos apóstolos, né? Quantidade de erros e acertos que eles tiveram ao longo do tempo, de brigas e de confusões, de pecadores e convertidos, né? Mas analisa todo o contexto. Eu acho que quando a gente analisa todo o contexto, a gente tem uma visão possível de santidade. E aí eu posso ser santo apesar de todos os meus erros, né? Às vezes a morte e a internet faz muito disso com as pessoas, de santificar pessoas que muitas vezes não são santas, né? Nossa, mas era tão bom, era não sei o quê, e aí você vai ver, poxa, não era assim. Mas é possível ser santo não sendo perfeito. Essa é a questão. A santidade não é sinônimo de perfeição. A gente às vezes vive muito isso na nossa fé, que olhando um São João Paulo II e achar que não, mas ele não fez nada de errado. Não, com certeza, se você for procurar nas coisas, ele deve ter tomado decisões erradas ao longo da vida, né? Ele se expôs muito. Quem se expõe muito erra muito. Tem um amigo meu que ele fala assim, quando eu entrei no trabalho no tribunal, ele falou assim, ó, quem trabalha muito, erra muito, por isso não é promovido. Quem trabalha pouco, erra pouco, por isso é promovido. Ele fala essa frase, eu falei assim, nossa, que animador isso que você está me falando. Mas em tom de brincadeira, né, ele falava isso, mas às vezes a gente
percebe que quanto mais você se esforçar de sair do seu comodismo e levar a palavra de Deus, quantas vezes a gente postou as coisas que alguém não gostou, que alguém comentou, que alguém criticou, vai fazer parte. E muitas vezes eu devo ter, né, quando fiz alguma postagem, ou o Cris, quando fez alguma postagem em nome do Vale de Deus, você pode não ter gostado, né? Falando para as pessoas que nos assistem, nos escutam, você pode não ter gostado, falando, nossa, mas não tem nada a ver isso aí e tal. Mas a gente tem que pensar que todo mundo é passivo de erro. E às vezes aquela forma de evangelizar não é para você, é para atingir outras pessoas. Você já foi evangelizado pelo conteúdo, vamos dizer, mais tradicional, né? Porque precisa ter, a evangelização precisa ter graça. Eu penso muito nisso. A evangelização precisa ter aquele momento sério, mas precisa ter um momento descontraído. Se você ficar só sério, você traumatiza as pessoas. Tanto que o meu pai brinca às vezes no círculo bíblico, que às vezes eu faço a homilia e tô mais bravo naquilo que eu falei. Daí termina o evangelho e o pai fala, agora você engula o choro e vamos tirar foto, vamos fazer outras coisas. Ou seja, é um jeito dele amenizar um pouco o peso daquele conteúdo que veio antes. Isso é bom, a gente perceber que, nossa, hoje o Marquinhos tá muito sério naquilo que ele tá falando. Então vamos fazer uma piadinha, dar uma risada e tal. Isso precisa acontecer. E acho que era isso, a proposta que eu queria trazer para o nosso bate-papo era a gente ver esses 3 pontos. Eu acho que saiu muita coisa legal, muita coisa que a gente pode implantar, inclusive, né? E teremos surpresas aí, em breve. A gente ainda vai acertar nos bastidores com a Lilian, mas provavelmente que 1 ou 2 redes sociais aí do Vale de Deus deu uma mudadinha daqui pra frente. Vai ter muito mais sensibilidade, a gente é muito... vai ser melhor, você não tenho dúvida. Esses dias falaram, Marquinhos é doido, postou um negócio lá do Matrix. Eu falei assim, eu posto a minha realidade. Eu preciso conciliar, né? Acho que a gente fica muito com a nossa cara. Sim. Então, quanto mais gente estiver participando, mais gente vai ajudar. Sim, talvez o nosso conteúdo seja muito interessante para os homens de 30 a 40 anos, porque a gente se encaixa nessa faixa. Exatamente. Talvez seja muito legal para aqueles caras que são parecidos com a gente, mas a gente precisa diversificar. Precisa ter outras linguagens, precisa ter outros jeitos de fazer as coisas, e só com mais gente que a gente faz isso. Fechou, Marquinhos? Fechou. Lilian, obrigado mais uma vez. Isso, que Deus abençoe muito vocês. É um prazer, de verdade, estar com vocês. Vamos só crescer juntos. Sem levar dúvida, o evangelho para todos. Sem dúvida. Você que nos escuta, muito obrigado por estar com a gente aqui, por retweet, curtir e compartilhar. Eu acho que isso faz parte do processo de evangelização. Papa Francisco falou isso nessa entrevista que eu tenho aqui. Ou seja, faz parte de evangelizar, né? Também compartilhar esse conteúdo, mandar isso para as demais pessoas, para os seus amigos, comentar, porque isso tudo faz com que, se isso for relevante para você, chegue até outra pessoa, que essa pessoa possa crescer, né, espiritualmente, encontrar um pouquinho mais de Jesus. Esse é o nosso objetivo, levar um pouco mais de Jesus. Nós estamos em um monte de rede social, então a gente vai, a Lilian está chegando para somar nesse trabalho, para que mais pessoas sejam impactadas. Eu acho que esse é o objetivo, né? E vai deixar a marquinha dela também aqui no podcast Vale de Deus. Muito obrigado. E a gente se encontra no próximo episódio. Beleza? Maravilha. Compartilhar é evangelizar mais do que nunca. Mais do que nunca. O Papa Francisco trouxe isso divinamente, né? A gente percebe que é uma necessidade, e o que o Cris falou, só reforçando, esses dias, como a gente está aprendendo a fazendo, esses dias eu fui ver a importância dos comentários. Os comentários, eles geram no algoritmo das redes sociais um entendimento de que aquilo é relevante. Então eles, ao invés de, por exemplo, divulgar o seu conteúdo durante meia hora, durante 1 hora, cada comentário você ganha um tempinho a mais. Nessa divulgação feita de graça, de certa forma, pelo algoritmo de cada rede social.
Então você que está nos assistindo, deixa um comentário aí, nem que seja um boa noite, boa tarde, um bom dia, para a gente ir aquecendo essas coisas e para chegar para mais gente. Se isso chegou para você, se impactou a sua vida, que impacte na vida de outras pessoas também. Só tenho a agradecer, obrigado e Maravilha. fiquem com Deus, gente. Fiquem com Deus. Um abraço para vocês. Até mais. Tchau, tchau.